Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e hoje falaremos sobre a lição 15, que é a Epístola de Paulo aos Gálatas. Para darmos início a nossa mais uma aula, vamos pedir a bênção de Deus e agradecer por essa oportunidade. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e exaltamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que ser como instrumento, professor, Senhor, para ensino, Senhor, dos teus servos, tuas servas, e que possamos, Senhor, cada dia mais aprender da tua palavra, cada dia mais sermos edificados pela tua palavra. Por isso pedimos a ajuda do seu Santo Espírito para nos dar discernimento, sabedoria e compreensão, tudo aquilo que nós vamos estudar para o nosso crescimento, Pai, para a edificação da tua igreja. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Bom, hoje nós falaremos sobre a lição 15, né? E a Epístola de Paulo aos Gálatas. Antes de nós começarmos a lição baseada na revista, eu gostaria de falar com os irmãos na questão de uma breve exposição sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas, que é atual, oportuna e absolutamente necessária à igreja contemporânea. É a carta magna da liberdade cristã. As igrejas da galáxia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes logo após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Os arautos do legalismo perverteram o evangelho e perturbaram a igreja e exigiam que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para serem salvos. Afirmavam que Moisés precisava complementar a obra de Cristo. Negavam a suficiência da graça para a salvação. Acrescentaram as obras à fé como condições para alguém ser aceito por Deus. E para esses embaixadores da escravidão, a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Era imperativo guardar também a lei. Dessa maneira, eles interpretaram erroneamente tanto a lei quanto o Evangelho. O papel da lei não é salvar, mas revelar o pecado. A função da lei não é levar o homem ao céu, mas conduzi-lo ao Salvador. A lei não está em oposição ao Evangelho. Só aqueles que se sentem condenados pela lei é que busca as boas novas do Evangelho. O legalismo é um caldo mortífero, é um veneno extremamente perigoso. Aqueles que rendem aos seus encantos aplaudem a si mesmo e se gloriam-se na carne. Aqueles que seguem por esse caminho, equivocadamente, acreditam que precisamos alcançar o favor de Deus pela obra da lei. Assim, anula a obra de Cristo e evitam a graça e faz troçar o sacrifício expiatório de Cristo. Os falsos mestres, oriundos das fileiras do judaísmo fariásico, atacaram Paulo e sua mensagem com grande insolência. Infiltraram na igreja da galáxia e tentaram de todas as formas minar a autoridade do apóstolo Paulo. Porém, calçado pela verdade, inventou com galhardia estes peladinos da mentira. Refutou-se com argumentos irresistíveis, desmascarou-se com coragem invulgar, pois há descoberto todas as intenções insinceras desses corações hipócritas. O legalismo não morreu, está vivo e causando ainda muito estrago nas igrejas contemporâneas. Mestres empapuçados de vaidade ainda aplaudem a si mesmo e fazem propaganda de sua pretensa espiritualidade. Indivíduos sedentos de poder e carentes de prestígio ainda buscam a glória para si mesmo, em vez de buscar a glória de Cristo e a edificação da igreja. São pastores que apacentam a si mesmos
líderes que se servem das pessoas para requer um monumento da própria vaidade. O legalismo tem aparência de piedade, mas esconde atrás de suas máscaras uma cara encarrancuda e suja. Os falsos mestres, transvestidos de ungidos de Deus, escravizam a consciência fraca e colocam pesados fatos sobre o ombro dos outros, mas eles mesmos se entregam a uma desavergonhada licenciosidade, são hipócritas, são lobos e não pastores de rebanho. A carta aos Gálatas é um tratamento de choque para uma igreja que está com o pé na estrada da apostasia. É um brado de alerta para os que seguem desatentamente os lobos transvestidos de ovelha. O estandarte da liberdade para uma igreja está colocando o pescoço outra vez na canga da escravidão. Estudar essa epístola é receber um poderoso antídoto contra esses terríveis males que atacaram a igreja, onde ainda hoje a perturbam. Então a gente vê aí na questão dessa introdução, e temos que ver também que a carta de Paulo é uma epístola mais polêmica. Seu tom apologético é vivo e suas palavras são contundentes. Paulo havia evangelizado os Gálatas, que alegremente receberam a palavra do Evangelho. Depois que Paulo se foi, vieram mestres judaizantes dizendo que o cristianismo era apenas um tipo de judaísmo melhorado e que os cristãos gentios também deviam guardar a lei e, se quisesse ser salvo. Está lá em Atos 15, versículo 1 e 5. Os Gálatas os estavam seguindo, com isso se desviaram da verdade do Evangelho. A epístola de Paulo aos Gálatas respeita a essa controvérsia judaizante, em função da qual se reuniu o Concílio de Jerusalém. Isso está em Atos 15, versículo 1 a 35. E a epístola aos Gálatas é a grande carta patente da liberdade cristã, que nos livra de toda opressividade teológica de salvação por intermédio dos esforços humanos, e que, entretanto, serve de grandiosa afirmação da unidade e igualdade de todos os crentes, dentro da Igreja de Jesus Cristo. Gálatas foi possivelmente a primeira carta escrita por Paulo e, por consequência, o primeiro livro canônico do Novo Testamento. Só por isso já merecia a nossa mais pretimosa atenção. Porém, essa epístola é a carta magna da liberdade cristã. Tem sido chamada a declaração da independência cristã. Gálatas é o coração do Evangelho. Ela programa tanto a liberdade cristã como a universidade do Evangelho. A carta aos Gálatas teve um papel fundamental na história da Igreja, ao lado de Romanos. Essa missiva é um dos enteios da gloriosa doutrina da justificação pela fé. Foi pela descoberta do seu bendito conteúdo que Lutero deflagrou a Reforma no século XVI. Para Lutero, durante a Reforma, Gálatas foi a fortaleza de onde, entrincheirado, ele combateu a violência e todos os erros de Roma papal. Foi pela leitura do prefácio dessa carta, escrito por Lutero, que João Wesley teve uma genuína experiência de conversão. Depois de vários anos de líder da pregação, Wesley ficou tão empolgado com o comentário de Lutero sobre essa epístola que chegou a dizer que era o principal livro da literatura universal. Lutero a considerava a melhor dos livros da Bíblia. Essa carta tem sido chamada o grito de guerra da Reforma. Interessante isso, né? Que Lutero baseou aí na epístola de Paulo aos Gálatas, né? Na questão ali que ele considerou o melhor livro da Bíblia. Interessante. Gálatas é o mais genuíno que temos de Paulo. A autoria paulina de Gálatas é um consenso praticamente unânime entre todos os estudiosos ao longo dos séculos. Até mesmo os críticos mais radicais
subscreve essa convicção. Há abundante testemunho interno e externo que aponta a autoria paulina de Gálatas. Vejamos essas duas evidências. Tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, as evidências internas. O nome de Paulo ocorre na saudação. Tá? A gente vê lá no capítulo 1, versículo 1, né, de Gálatas. Quando Paulo fala, Paulo, o apóstolo, não na parte de homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo, por Deus, Pai que ressuscitou dentre os mortos. Né? Então a gente vê lá no capítulo 1, versículo 1, que fala, né, que Paulo ali se dirige, né? Já ocorre na saudação o nome dele. E também temos o corpo da carta, que é no 5:2, capítulo 5, versículo 2. Praticamente todo o capítulo 1 e 2 são autobiográficos. Os debates do capítulo 3 foram postos na primeira pessoa do singular. Os apelos do capítulo 4 se referem diretamente às relações existentes entre os destinatários da epístola e seu autor. A intensidade do testemunho de Paulo aparece no capítulo 5, a conclusão no capítulo 6 e termina com uma ilusão de sofrimento do autor por amor de Cristo lá no capítulo 6. Entendeu? E quer dizer, tem escritores que acham na questão que tem razão quando diz que a epístola aos Gálatas não é um ensaio que pudesse ter sido escrito por qualquer pessoa, para em seguida ser atribuída a Paulo. É uma obra calorosa e íntima que não pode ser separada do próprio autor, né? Seria o Paulo. Em segundo lugar, a evidência externa, há diversas referências dos principais pais da igreja nos primeiros séculos, confirmando a autoria paulina de Gálatas. Essa epístola foi largamente reconhecida e empregada no século. A carta de Gálatas é uma missiva circular do apóstolo Paulo. Ela foi dirigida à igreja da Galácia. Essa epístola fazia o rodízio nas reuniões cristãs de uma região que era lida em público, prática comum no século I. A gente vê para consultar alguém na questão que eu falei, né, que ela era lida em público, era uma prática comum nesse século I, é o 1 Tessalonicenses 5:27 ou Colossenses 4:16. Se a autoria de Paulo da carta aos Gálatas é matéria líquida e certa, identificar os destinatários não é coisa fácil de fazer. Não existe consenso entre os eruditos acerca desse assunto. Como já afirmamos, Gálatas é a única carta de Paulo escrita em um grupo de igreja, em vez de uma única e determinada igreja. O problema é que o termo Gálatas pode ser um significado geográfico e outro étnico. Teria Paulo escrito a carta aos apóstolos celtas que habitaram o norte da Ásia Menor, ou as igrejas que ele e Barnabé estabeleceram a primeira viagem missionária ao sul da galáxia? Poderia, né? Para citar essa resposta, duas teorias foram criadas: a teoria da galáxia do norte e a teoria da galáxia do sul. Primeiro situa essa carta num período posterior à segunda viagem missionária. É a segunda no final da primeira viagem missionária, né? Durante os séculos, os estudiosos debateram se Paulo escreveu Gálatas a uma ou outra região da galáxia. A galáxia do sul foi formada pelos romanos a partir do século 64 a.C. e em 25 d.C. recebeu o estado pleno de província romana. Se há controvérsia em torno da data e do destino exato da epístola aos Gálatas, o propósito da carta, entretanto, não deixa nenhuma dúvida. Uma retrospectiva dos acontecimentos nos ajudará a entender melhor o contexto. Antioquia, da Síria, era a terceira maior cidade do mundo, uma cidade verdadeiramente cosmopolita. Ali havia uma comunidade de judeus crentes. Está lá em Atos 11, 19 até o 26. Essa comunidade cresceu e ali os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão.
conforme Atos 11, 26. A igreja da Antioquia, Barnabé e Saulo, que passando pela Galáxia do Sul, estabeleceram a igreja nas cidades de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Nessas cidades, os gentios acolhiam o evangelho com alegria, mas os judeus faziam implacável oposição a Paulo e Barnabé. Isso a gente pode ver lá em Atos 13, 50, ou então Atos 14, 2 e 4, ou então Atos 14, 19. Ao retornar para Antioquia, relataram quantas coisas fizeram Deus e como abriram ao gentio a porta da fé. Certamente a notícia da conversão abundante dos gentios chegou a Jerusalém. De Jerusalém desceram alguns indivíduos da seita dos fariseus, que havia crido, e começou a perturbar os irmãos em Antioquia. Paulo e Barnabé os confrontam, por serem eles ligados à igreja de Jerusalém. Paulo leva a questão aos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E para sanar essa questão doutrinária, o concílio reúne-se e chega à conclusão que os judaizantes elaboraram um erro. A decisão do concílio foi promulgada e divulgada nas igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia, bem como a igreja de Galáxia do Sul. A atitude dos falsos mestres judaizantes, saindo da própria igreja de Jerusalém e de outros oriundos da Ásia Menor, continuou, entretanto, a perturbar a igreja gestilítica antes e depois do concílio de Jerusalém. Os decretos eclesiásticos, infelizmente, não resolveram a base de todos os problemas doutrinários da igreja. A carta aos Gálatas foi escrita em dois principais propósitos em vista. O primeiro foi a defesa do apostolado de Paulo e o segundo a defesa do evangelho. Enunciando por Paulo, essas duas vertentes estavam estreitamente interligadas. Era impossível existir uma sem afetar a outra. Vamos destacar esses dois pontos. Em primeiro lugar, a defesa do apostolado de Paulo. Os judaístas solapavam a autoridade de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. Para tanto, tornaram nebulosa sua relação com os primeiros apóstolos e os cristãos de Jerusalém. Eles se espalhavam que Paulo era ávido por receber agado dos homens, também dizia que Paulo era inferior aos apóstolos de Jerusalém. O problema de acrescentar algum preceito, a lei e a fé como condições para a salvação é que esses falsos mestres estavam atacando o coração do próprio cristianismo. Os judaístas pensavam que nenhum gentio poderia ser salvo, a menos que tornasse primeiro judeu. O argumento de Paulo é que acrescentar em algum preceito da lei, a fé não apenas anula a própria lei, e a fé também a rechaça. A graça de Cristo, essa tentativa de combinar o cristianismo com o judaísmo, foi chamado por Paulo de outro evangelho, e o apóstolo condena sem rodeio, dizendo que deveria ser anátema. Isso está lá em a Epístola de Paulo aos Gálatas, em 1, 7 e 9. Concordo quando se diz que a porção doutrinária da Epístola tem como intenção demonstrar que o crente não é justificado pela obra da lei, mas por meio da fé em Cristo, e que de todos os modos a lei não foi dada para esse propósito, senão preparar o caminho para a obra redentora de Cristo, e que o Espírito Santo é que é dado aos crentes, produz um fruto tão agradável que nenhum esforço carnal de guardar a lei pode reavalizar com ele. E também há escritores que entendem que está coberto de razão quando destaca que a carta aos Gálatas contém tanto uma advertência séria quanto o legalismo, como também combate com veemência a libertinagem. Paulo não confundia liberdade com libertinagem, lá no 5, versículo 13. Ao invés de afrouxar os padrões, o apóstolo favorece exatamente o inverso. O tipo de cristianismo que ele defendia faz exigência rigorosa ao homem,
a despeito de antilegalismo, e a exigência principal é o exercício do amor. A carta aos Gálatas tem algumas características especiais que vamos destacar aqui. Uma das características, em primeiro lugar, é dizer que Gálatas é a carta mais apologética de Paulo. Gálatas, no entanto, é uma defesa do apóstolo Paulo como sua teologia. Logo depois que Paulo passou por essa região plantando igreja, os judaizantes subiram de Jerusalém e começaram a disseminar seus falsos ensinos entre os crentes gentios, dizendo que precisavam cumprir alguns ritos da lei judaica, como a circuncisão, para serem salvos. Esses pregadores itinerantes, colimando objetivos nefastos, atacavam tanto Paulo como sua pregação. O apóstolo, longe de intimidar, escreve essa carta fazendo uma robusta defesa do seu apostolado e do evangelho que programava. Quem eram esses pregadores itinerantes? Com certeza, tratava de judeus. Pelo menos, eles se arvoraram como tais. Isso está lá em 2 Coríntios 11, 22. Esses judaístas pertenciam à ala radical dos judeus cristãos, que voltaram a conferir à lei peso maior que o evangelho. Ensinavam uma mescla de judaísmo e cristianismo. Para eles, o cristianismo deveria operar dentro da esfera da lei mosaica. A fé em Cristo não seria suficiente. Precisava ser completada pela obediência à lei de Moisés. E dentre os preceitos mosaicos, eles frisavam a guarda das festas religiosas e do sábado, bem como a necessidade da circuncisão. Paulo entendeu que se a causa judaizante prevalecesse, o cristianismo seria apenas uma seita do judaísmo. Quer dizer, eles queriam colocar aquela questão da obediência à lei de Moisés, guardar o sábado. Então ele estava muito ligado à questão da lei mosaica, quer dizer, a lei de Moisés. Eles não estavam mais vivendo pela graça, Eles apenas queriam, vamos dizer, até pegar o cristianismo, esses falsos mestres, mas baseado tudo na lei, pela lei, não pela graça. Então esses falsos pregadores deturpavam o evangelho. Eles perturbavam os crentes gentios, deixando inseguro quanto à doutrina evangélica. Eles impediam o progresso espiritual dos Gálatas, persuadindo, constrangendo esses cristãos neófitos por meio da pressão psicológica. O próprio desses judaizantes era afastar os crentes gentios do apóstolo Paulo. Quer dizer, Paulo usava lá a doutrina de Cristo, eles queriam afastar esses novos cristãos, esses gentios que tinham se convertido, de Paulo, porque Paulo estava levando a mensagem correta, a mensagem de Cristo. Então, na verdade, ele citava os novos crentes a se rebelarem contra Paulo. Lá está em capítulo 5, versículo 12. E já haviam conseguido levar algum deles a se tornasse inimigo de Paulo. Quer dizer, olha só, querendo dividir e contra o líder, um apóstolo que era o Paulo. É verdade que havia alguns que permaneceram fiéis ao apóstolo, mas a disputa entre esses dois grupos tornou-se tão acirrada a ponto de eles quase se destruírem uns aos outros. Quer dizer, colocou intriga entre os irmãos lá, tudo para não progredir o evangelho, quer dizer, botando dúvida naqueles gentios que tinham se convertido e tal. Então, ressaltamos que a ação maléfica desses falsos mestres foi tão avassaladora que as igrejas estavam a ponto de se pandearem definitivamente para eles. Os mestres instalados por Paulo já haviam ficado sem sustento. As igrejas da galáxia, em tão breve tempo, corriam o risco de despedir-se do cristianismo. Quer dizer, eles estavam querendo botar contra Paulo, e todos aqueles que Paulo deixava ali, vamos dizer, como se fosse hoje missionário, para pregar o evangelho, para doutrinar a igreja,
eles já estavam fechando, então eles estavam ficando sem sustento, né? Quer dizer, terrível, né? E em segundo lugar, Gálatas deve ter a carta mais antiga escrita por Paulo. Muito provavelmente, Gálatas foi a primeira epístola escrita por Paulo e o primeiro livro canônico no Novo Testamento. Quer dizer, a gente sabe que 1 Coríntios, 2 Coríntios vem antes da epístola de Paulo aos Gálatas. Mas isso não quer dizer que esteja na ordem, como aqui, né, e tem alguns autores que essa carta, epístola de Paulo aos Gálatas, foi escrita primeiro, né? E então Paulo escreveu essa epístola de Antioquia, da Síria, logo depois da primeira viagem missionária, ou mais tardar de Corinto, por ocasião da sua segunda viagem missionária. Em terceiro lugar, Gálatas é o segundo livro mais autobiográfico, de contra os ataques de fora. E no quesito autobiografia, Gálatas só perde para a segunda carta dos Coríntios. O concentra em ser o título que depois da segunda carta aos Coríntios, a carta mais pessoal de Paulo, Gálatas vem em seguida com uma epístola com forte ênfase autobiográfica. Paulo testificava suas experiências pessoais porque ela exemplificava as verdades que ele defendia. Em quarto lugar, Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. Gálatas mostra o caminho para a verdadeira liberdade. Essa liberdade genuína não é o legalismo, nem a libertinagem. É a liberdade de ser escravo de Cristo. Paulo lida nessa epístola com a própria essência do cristianismo. Se os judaizantes tiveram triunfado, a obra evangélica estaria comprometida e o cristianismo não passaria de uma mera seita judaica. Gálatas é a resposta de Deus para os numerosos falsos cultos de hoje em dia, nos quais propõe uma mistura de judaísmo e com cristianismo. No quinto lugar, Gálatas é a carta mais rica em figuras de linguagem. Gálatas nos chama a atenção pelo grande número de figuras de linguagem. As mais típicas são o olhar que fascina, a exposição de notícia, a função de aio, isso está tudo ali no capítulo 3, a ilustração do parto, né, que Paulo fala, lá em capítulo 4, versículo 19, o jugo, 5, versículo 1, e a competitividade esportiva, 5, 7, o fermento, 5, 9, o escândalo ou a pedra de tropeço, 5, 11, a ferocidade dos animais selvagens, 5, 15, e a 6, 10, e o processo de ferretear, 6, 17. Essas metáforas demonstram a larga gama dos interesses do apóstolo e seu senso agudo no valor da linguagem metafórica ao inculcar suas lições. A carta de Paulo aos Gálatas é um tesouro inesgotável de gloriosas verdades que ornam na fé cristã. Paulo trata aqui sobre o apóstolo da liberdade, no capítulo 1 e 2, e a doutrina da liberdade, no capítulo 3 e 4, e a vida da liberdade, no capítulo 5 e 6. Na verdade, Paulo faz uma defesa pessoal no capítulo 1 e 2, uma defesa de teologia, no capítulo 3 e 4, e uma defesa de ética no cristã, nos capítulos 5 e 6, que apresentamos aqui é uma síntese das principais ênfases dessa epístola. Que uma das ênfases é, em primeiro lugar, a liberdade cristã, que diz que a epístola aos Gálatas incorpora o ensino germinal sobre a liberdade cristã que separou o cristianismo do judaísmo e lançou uma carreira de conquista missionária. A liberdade cristã é o tema central da epístola, particularmente que relaciona a liberdade da escravidão do legalismo, que é a consequência natural que quem busca adquirir a salvação por meio das obras. A lei impõe uma maldição ao quem não cumpre toda a lei. Nenhum pecador cumpre toda a lei, mas Cristo tomou sobre si a maldição da lei, livrando a que nele confiam. E a lei escraviza os homens às noções elementares. Cristo o liberta, e a insensatez torna-se livre em Cristo, para então submeter o novo à lei. A liberdade cristã, porém, não é sinônimo de anarquia,
ou ter licenciosidade, e a fé em Cristo atua mediante o amor e assim cumpre a lei de Cristo. A liberdade consiste não na capacidade de se obedecer a Deus impunemente, mas antes da capacidade de obedecer espontaneamente, sem nenhum impedimento eficaz. Em segundo lugar, a justificação pela fé. A Carta aos Gálatas foi a pedra fundamental da reforma protestante, porque seu ensino sobre a salvação exclusivamente pela graça tornou-se o tema dominante da pregação dos reformadores. Paulo refuta os judaizantes, mostrando para eles que Abraão, o pai da fé, não foi justificado por obra, mas pela fé. O propósito da lei não é salvar, mas convencer o homem do seu pecado e torná-lo pela mão e levá-lo ao Salvador. A salvação não é o resultado de mérito humano, mas presença da graça divina. A justificação pela fé e não pelas obras. Em terceiro lugar, é suficiência da obra de Cristo. Os judaizantes eram sinergistas, pregavam uma salvação provinda em parte das obras, em parte da fé. Para eles, a salvação era o somatório das obras mais a fé. Uma espécie de parceria entre os homens e Deus, no qual o homem estaria com o esforço das obras de Deus, com a oferta da graça mediante a fé. Pelo ensino dos mestres judaizantes, o homem receberia a salvação como um prêmio, os seus méritos não como oferta da graça. Essa pregação, contudo, estava aquém da lei e ultrajava a graça. Então podemos acrescentar alguma obra de Cristo. A salvação não é um troféu que se ostenta, mas um presente que se recebe. O fundamento da salvação está toda suficiente na obra de Cristo e não no pretexto mérito humano. Em quarto lugar e último, a obra do Espírito Santo. A santificação não resulta do esforço da carne, mas da ação do Espírito. O poder para uma nova vida não vem do dentro, mas vem do alto. Não das obras da lei, mas do poder do Espírito Santo. Os crentes devem andar no Espírito, conforme lá em 5,16, produzir o fruto do Espírito e viver no Espírito. Essa foi uma breve exposição, tá? Que eu quis passar por irmão, que eu achei muito interessante. Agora nós vamos entrar na lição, né? Porque temos que pegar, já estamos com 32 minutos, eu vou estender mais um pouquinho, mas nós vamos falar sobre aí a questão da revista, que a gente não pode também esquecer. Então aqui, no primeiro parágrafo, né, o autor fala que com um data provável, foi entre 48 e 49 depois de Cristo, que Gálatas é possivelmente a primeira epístola de Paulo. Como eu já falei, né, que acredita que não está em ordem na Bíblia, mas foi a primeira a ser escrita, né? E é um belo compêndio de ensino sobre a salvação pela graça, como já foi falado. Não pela lei, mas pela graça. E a epístola é a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé somente. E também chamada de carta magna da liberdade cristã. Gálatas marcou a vida de grandes homens, como Martinho Lutero, como já falei, que ele foi inspirado pela epístola de Paulo aos Gálatas, para fazer a reforma, que ele entendeu que não era pela lei, mas era pela graça. Né? E o pequeno livro de Gálatas é minha carta. Eu noivei com ela minha esposa. Isso é Martinho Lutero falando, né? Que o pequeno livro de Gálatas é minha carta. Eu noivei com ela e a minha esposa. Quer dizer, ele noivou através da questão lendo o livro, a Epístola de Gálatas. Entendeu? Então, a gente tem informações básicas, né? Que a gente sabe que é uma epístola, que é uma carta. O autor, a gente não tem dúvida que foi Paulo. O local, já sabe que foi Antioquia, da Síria, né? E há alguns que acham, ainda tem dúvida, né? E o alvo era os judeus e gentios da Galácia. E o versículo-chave é Gálatas 5:1. E a expressão-chave é liberdade cristã, né? Que não a libertinagem, mas a liberdade cristã. E temos o esboço aí, né? Que é a autoridade apostólica, que Paulo confirma e defende sua autoridade apostólica. A justificação pela fé,
Paulo explica e ilustra cuidadosamente a justificação é pela fé somente, né? Mas a salvação é pela graça, e a necessidade de santificação. Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação na vida cristã, que nós temos sempre que procurar a santificação. Cala-se em uma sentença. Então, Paulo comunica a libertação do pecado pela graça e não pela lei, né? E temos essa circunstância no item 2, no decorrer dos cerca de 30 anos, que se passaram entre a conversão perto de Damasco e a prisão em Roma. O apóstolo Paulo viajou muito pelo Império como embaixador de Jesus Cristo, em 3 famosas viagens missionárias. Pregou o Evangelho e plantou a igreja nas províncias da Galácia, Ásia Macedônia, norte da Grécia, Acaia, sul da Grécia. Além disso, as visitas eram seguidas de epístolas, com as quais ajudava a supervisionar a igreja que havia fundado. Então, aí temos aí também o item 3, o propósito, né? Que havia um grupo denominado judaizantes, que acreditava no poder o indivíduo tornar-se cristão se antes tornar-se judeu. Quer dizer, qual é o principal para se tornar judeu? É a circunscrição. E tal ensino contrariava completamente a doutrina da salvação, pela graça, independente da etnia, da classe social e que qualquer outra especificação partidária. E também provocava divisões na igreja, separando judeus e gentios. Dessa forma, até mesmo o apóstolo Paulo estava em jogo, pois ele ensinou e estava sendo contrariado. E o apóstolo então escreveu a epístola para defender a salvação pela graça, que evidentemente tomava o legalismo dos judaizantes. Então, os judaizantes na época eram aqueles judeus, né, que queriam distorcer, né, a doutrina de Paulo, queria criar conflitos, né, achando que poderia ser salvo pela lei, por exemplo, que se cumprisse a lei seria salvo, que não pelo sacrifício de Jesus na cruz, né, de ter morrido por nós, que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas então isso aí foi a necessidade aí de Paulo escrever aos Gálatas para que pudesse eles ter esse ensino, né, esse ensino verdadeiro e correto da doutrina do Evangelho. No item 4 fala sobre a autoridade apostólica, né, que Paulo inicia a epístola aos Gálatas escrevendo sua bibliografia. Nela o apóstolo descreve seu encontro com o Evangelho, que não despendeu de homem algum, foi separado para Deus antes mesmo de nascer, viveu dentro do judaísmo até perseguiu a igreja, que a gente já sabe da história do Saulo, né, que perseguia a igreja, que depois, após conversão, ele virou Paulo, né. E foi vocacionado no caminho de Damasco, né, pôde refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos, encontrou-se com outros discípulos, esteve em muitos lugares pregando o Evangelho e foi colhido e enviado por Tiago e Pedro e João. Chegou a repreender a Pedro em Antioquia, né? Mas o Paulo, ele já era letrado, né? Ele era um cidadão romano, mas nem por isso ele deixou ali, aqui pelo menos o autor fala, que durante 3 anos, né, ele se preparou para esse ministério, né? Pois bem, aquele que no nosso ouvinte quer ter algum ministério, tem que se preparar, tem que estar lendo a palavra de Deus, tem que estar lendo livros, tem que estar orando, pedindo a direção, compreensão do Espírito Santo, para poder falar da palavra de Deus, né? Mostrar o caminho correto. No 4.2 fala sobre justificação pela fé somente, que Paulo exorta aos Gálatas por terem cedido às heresias e abandonaram a graça, perverteram o Evangelho, negaram a exclusividade do Evangelho, extrapolaram no limite do Evangelho, e os apóstolos também lhe relembram que Abraão, o pai do povo de Deus, não dependeu da lei escrita para a sua salvação, mas unicamente da fé, e ainda ilustra a graça e a lei a partir da história de Sara e Agar, né? Então, aí no 4.3 temos a necessidade de santificação,
A graça liberta o homem não para pecar, mas para viver em santidade no Espírito. Paulo te ensina que a vida cristã exige um padrão de santidade, por isso o apóstolo lembra que existe um grande conflito na vida cristã, a carnalidade versus espiritualidade. E temos aí, antes de chegarmos à conclusão, temos um quadrinho que fala de obras da carne, né? Que o apóstolo Paulo fala na epístola. A impureza, né? Tem a idolatria, a inimizade, os ciúmes, a discórdia, as facções, bebedice e coisas semelhantes, como prostituição, lascívia, feitiçaria, porfia, ira, dissensões, inveja, glutonaria. Isso tudo são obras da carne, no qual um cristão deve evitar tais coisas, né? Deve pedir a Deus sabedoria, discernimento para evitar essas coisas, entendeu? E aí, qual é o fruto do Espírito? Porque nós temos que nos santificar e pedir a Deus orientação para cada dia mais nós podemos santificar. Aí o fruto do Espírito, qual é um do principal? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso são os frutos do Espírito. E qual é o segredo de uma vida vitoriosa? Crucificar a carne, não fazer o desejo da carne, né? Entendeu? Então evitar e fazer. E qual é o segredo de uma vida vitoriosa aí? Não crucificar, ou melhor, crucificar a carne e andar no Espírito. Procurar sempre estar pensando nas coisas do alto, sempre andar no Espírito, como diz lá em Gálatas, e jamais satisfazer as concupiscências da carne. É Gálatas 5,16. Então a gente pode concluir que ao estudar Gálatas e fortalecer a convicção de que o ser humano só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo e que o próprio Deus é que nos dá o dom da fé para a salvação. A carta também é extremamente prática e desafiadora à vida cristã. Quer dizer, a Bíblia nos fala que nós somos salvos mediante a fé pela graça de Deus. Então, a santificação, ou melhor, a justificação, ela vem pela fé. Nós somos justificados quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados a Deus, e aí somos justos, somos justificados, porque recebemos o perdão de Deus, e aí somos justificados. E essa fé vai nos levar à salvação pela graça, pois é um favor imerecido, porque nós, cristãos, não devemos viver no pecado, mas somos pecadores. A cada dia nós pecamos, então nós temos que a cada dia pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, para que nós possamos ser justificados e que nessa questão nós sejamos santificados para com Cristo reinar na vida eterna, no reino de Cristo. Então isso é muito importante. E aí durante a semana, aqui fala reflita e decida, né? Deus tem propósito para você, desculpe no texto, né? Qual o propósito de Deus para você através do livro de Epístola de Paulo aos Gálatas? Não é fácil cumprir todos os mandamentos de Deus? Você está disposto a tentar? É difícil cumprir todos os mandamentos, né? Mas vamos tentar, vamos orar, vamos pedir a sabedoria, a orientação do Espírito Santo para nos ajudar. E o Antigo Testamento é uma referência para o patrão de Cristo? Pense nisso. A lei não invalida a graça, mas aponta para a graça. Você crê nisso? Somente pela fé em Cristo chegamos à graça. Você crê nisto? Quer dizer, é pela fé que nós chegamos à graça. Entender a liberdade é compreender os limites. Você entende isso? Quer dizer, a gente tem liberdade. Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos que
pensar, refletir naquilo que a gente tem, mesmo tendo a liberdade, se devemos ou não fazer. Fazer o bem é mandamento? Você faz os bens que o cercam? Sim, nós temos que fazer o bem, porque quando nós não fazemos o bem, quando nós podemos fazer esse bem, nós pecamos. Então, a gente sempre que tiver uma oportunidade de fazer um bem ao próximo, nós devemos fazer. Então, essa é o livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Eu peço aos irmãos que leiam o livro, a Epístola de Paulo, ela é muito rica, 6 capítulos só. Se puder ler 1, 2, 3 vezes, entendeu? Leia, porque Deus vai abençoar. Aqui está marcado 3 vezes que eu li esse livro, essa epístola. É muito bom. Eu ainda fiz uma observação aqui, que Jesus Cristo, né, no livro de Gálatas, né, tem 36 vezes a palavra Jesus Cristo. A palavra Deus aparece em 26 vezes. E a palavra Espírito Santo 13 vezes. Bem interessante. E tem 149 versículos e apenas 6 capítulos. Quer dizer, às vezes num dia só você consegue ler esses 6 capítulos. É muito bom, metida nessa. E se algum irmão quiser um livro que fala sobre todo o conteúdo dessa epístola de Gálatas, é só entrar em contato comigo, pelo telefone, pelo zap ou pela igreja, que eu posso mandar pelo irmão, pelo zap, esse livro. É o livro que fala sobre o livro, a Epístola de Gálatas. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa aula, tá? E pedir a bênção do Senhor. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, estar aqui meditando na Tua Palavra, para ensinar, Senhor, a nós. Até eu mesmo aprendo, Senhor, mesmo sendo professor, estando aqui ensinando, eu cada dia aprendo mais. Obrigado por essa oportunidade, porque talvez se eu não fosse professor, eu não ia aprender tanto, Pai. Mas como o Senhor tem me ensinado, tem me falado no meu coração, e com isso eu tenho sido abençoado, Pai. Agora eu peço que abençoe cada irmão, Senhor, cada ouvinte que vai ouvir essa lição, vai meditar na Tua Palavra, vai ler esse livro de Gálatas, que o Seu Santo Espírito possa estar dando compreensão, discernimento, sabedoria a esse irmão, essa irmã, que eles sejam abençoados, que tenham um domingo abençoado, um culto abençoado em cada igreja que eles estiverem, e abençoe nossa semana, que seja uma semana frutífera, uma semana de prosperidade, de bênção, mais um mês que inicia, Pai, que Tu possa estar abençoando a todos nós. É que nós pedimos, já Te louvando, Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Irmão, então até a próxima lição. A próxima lição seria a carta de Paulo aos Efésios, na lição 16. Fiquem com Deus e até a próxima.